Tá quebrado? E sim, quanto é que tu compra? É 50. Deixa eu pegar a pergunta discreta. Fora do terminal, não há fiscalização. A mulher consegue embarcar na Topic com a criança. Junto ao documento do veículo, o motorista deixa uma cédula de R$5. Olá, boa noite. Boa noite para você. A partir de hoje tem novidades nas noites de quinta-feira. Um programa de reportagem sobre os mais variados assuntos. A gente vai falar sobre comportamento, sobre cultura, sobre política, meio ambiente, lazer. E vamos trazer também denúncias e reportagens investigativas. O Câmara 12 nasceu de um projeto, de uma proposta do superintendente. Ele disse, rapaz, eu queria fazer um programa com estudantes que pudesse a coordenação de pessoas como a Juliana, a mim, depois veio a Ariane, e que tinha o propósito de sair um pouco do jornalismo rotineiro, do dia a dia, da cobertura dos telejornais. Um programa que pudesse aprofundar mais a informação. O Câmara 12, ele se construiu já no ar. Essa é a grande verdade, né? Porque existia uma ideia, mas como a gente queria fugir dos padrões estabelecidos, né? Como a gente queria assim, evitar a comparação, por exemplo, com outros programas, eram 12 estudantes e Nonato e eu apenas. Tivemos algumas pautas que sugeriam, acima de tudo, a participação do jornalista em investigamentos. Conseguimos fazer muito pouco de investigação, de reportagens investigativas. Por quê? É a questão do tempo, né? Então nós tínhamos uma limitação em relação a isso. Existia muita rotatividade, que era a própria proposta do programa, né? Sem tempo, né? E sem muito de estrutura também, é bom que se diga. Para fazer as reportagens investigativas, com câmera escondida, por exemplo, e tudo mais, nós dependíamos de um apoio da equipe do Barra Pesada. Conseguimos fazer, dentro das nossas limitações, um pouco de jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo, ele tem algumas características, né? É um tipo de jornalismo especializado, um jornalismo que é difícil de ser feito, é um jornalismo que leva tempo para ser realizado, né? Que exige muito faro, muito desprendimento, muita responsabilidade, muita dedicação para que seja feito. É todo aquele jornalismo que o jornalismo comum não consegue alcançar. Está procurando o furo de reportagem, vai mais a fundo, investiga vai em loco, vai buscar a mesma notícia a fundo e traz com uma riqueza de detalhes, né? Quase todo jornalismo é de investigação, né? Todo jornalismo é de verificação. O investigativo ele entra como a palavra charmosa no meio dessa história. Mas talvez de uma tradição que venha de uma tradição policial, não estou falando de uma tradição policialesca, de investigar, de procurar, de vasculhar, de checar. Existe um debate em torno de se pode caracterizar jornalismo investigativo ou se todo jornalismo é, por sua própria natureza, investigativo. Do ponto de vista do estudo, você pode caracterizar sim o jornalismo de mais profundidade, o jornalismo que você faz uma interpretação, que você contextualiza mais. Você pode sim caracterizar esse jornalismo como investigativo. É um trabalho meticuloso, é um trabalho que envolve muita determinação. Eu tenho que ter rotina, certo?
eu tenho que ter tempo, eu tenho que ter leitura, eu tenho que ter banco de dados, eu tenho que ter algumas fontes estratégicas, eu tenho que saber ler cenários, certo? Eu tenho que fazer conexões com a dinâmica do que eu estou apurando, certo? Eu vou ter que ter tudo isso aí. Você me pergunta se na imprensa cearense existe isso cotidianamente. Provavelmente não. Eu acho que a gente ainda está engatinhando ainda nesse setor, porque, na minha opinião, eu vejo que as coisas são mostradas muito superficialmente. A imprensa cearense hoje eu avalio que nós não temos jornalismo investigativo do jeito que deveria ser realizado. Nós temos os jornais impressos, como o jornal O Povo do Diário do Nordeste, eles até, em certos momentos, eles conseguem essa essência do fazer investigativo. Mas, principalmente nas televisões, a gente não vê isso. O jornal O Povo faz jornalismo investigativo. É um dos poucos jornais do país que mantém um núcleo, né, de repórteres dedicados unicamente a fazer essas matérias com mais profundidade. O que não quer dizer que repórteres de outras editorias também não possam fazê-lo. Você tem obrigações dentro da editoria de cidade e dentro da editoria de política de também fazer esse jornalismo. E se faz. Não se faz com tanta frequência, mas se faz. Aqui no Ceará, realmente, infelizmente, os veículos de comunicação têm trabalhado pouco com jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo é sempre uma questão a ser discutida, que é a questão ética. Desde que a coisa é digna, você pode utilizar até uma câmera oculta para fazer um trabalho honesto e investigar, por exemplo, o que o Rogério fez. Ele colocou um anúncio se oferecendo como garoto de programa, para sentir como vive o garoto de programa, o enfrentamento do dia a dia. Seria para acompanhante. Atender as ligações depois do anúncio foi bem complicado, porque às vezes eu estava no trabalho, às vezes estava na faculdade, o telefone tocava, e foi bem complicado atender as ligações, às vezes por conta quem estava à minha volta. Eu tinha que ter um pouco de moderação no que falava. Quando eu estava em casa, não, foi mais tranquilo, a gente puxava o que era a ideia dessa pauta, que era puxar o perfil das pessoas. Sim, quanto é que tu conta? É 50. Oi? 50. Isso foi a pergunta discreta. O marido estava dando desconto, mesmo, curiosidade? Aventura, e ele não sabe dar conta do recado. Uma das pautas que a gente tinha que fazer era a publicação de um anúncio para prostituição. No caso, eu fiquei com o chip da própria TV, recebendo ligações durante 5 dias, de homens, mulheres, vários tipos de pessoas de idades, casados, solteiros. A produção do Câmera 12 descobriu um prédio aqui no centro de Fortaleza, onde prostitutas e travestis dividem espaço com salas comerciais e apartamentos de família. O lugar fica vizinho à Superintendência da Polícia Civil e a circulação de clientes é maior durante o dia. Olá. Tá quebrado? Aí, como é que funciona isso? É R$40, amor. Oral e vaginal. R$40? Oral e vaginal. Aí é feito aqui mesmo? É, no quarto. Aqui é residência própria de vocês? Não, é só para trabalho mesmo. Aí é o prédio todo aqui, só aqui? Não, nesse andar tem vários. Em cima também é? Não, esse em cima é travesti. É travesti e esse andar aqui é só mulher. A questão do mercado do sexo, ok. A gente podia usar a câmera escondida? Você não está expondo as pessoas? Creio que sim.
Nós estávamos fazendo isso, né? É importante? É o bem comum? É o bem coletivo? Não, não é. A nossa intenção ali também era trabalhar o recurso da câmera escondida com aqueles estudantes. É um recurso, isso a gente não pode negar, né? E a gente precisava, até para o próprio processo de formação dos estudantes, desses jornalistas, mostrar. A gente se passou mesmo por cliente para tentar descobrir, fomos com câmera escondida. Em nenhum momento elas souberam que estavam gravando escondido, realmente. Essa era a intenção. A gente queria descobrir as histórias. Claro, a gente não identificou nenhuma delas, porque a ideia não era expor a pessoa. A gente comprovando o mercado, vendo como isso acontece no dia a dia, e muitas vezes a gente desconhece. O artigo 11 do Código de Ética dos Jornalistas diz que o jornalista não pode divulgar informações obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em caso de incontestável interesse público e quando esgotadas todas as outras possibilidades de apuração. Porque a Constituição diz que a imagem do cidadão só pode ser divulgada depois que a pessoa for acusada de um crime, for julgada do crime e o crime for reconhecido como tal, transitar no julgado, aí sim essa imagem poderia ser divulgada. O jornalista não pode pegar de surpresa um cidadão só porque ele acha que a matéria dele vai ficar mais legal. Nós tivemos alguns programas que de fato foram investigativos do início ao fim, dos desaparecidos, das pessoas desaparecidas, porque foi um trabalho muito intenso para começo de conversa, para você conseguir dados. Nós entramos em contato com alguns órgãos, nós conseguimos nesse programa escancarar o problema do jogo de empurra, né? De empurra entre os órgãos que fazem parte dessa rede de proteção, ou não sei como a gente pode chamar, dessa rede que atende famílias desamparadas porque perderam têm os seus parentes desaparecidos e tudo mais. Ele ligou pra Morgana, a Morgana jogou pra cá. E pessoa desaparecida. Aqui. Outra questão que foi também interessante nesse programa foi evidenciar a facilidade, né, de que qualquer pessoa pode viajar, né, com alguém sem necessariamente mostrar os documentos dessa pessoa. Então nós tivemos uma repórter que trabalhou assim especialmente nesse programa, né? Ela não fazia parte da equipe, a Rayane, mas ela nos ajudou com essa pauta, e ela foi com uma criança que não era nada dela, não era da família dela, tudo, uma menina. É minha sobrinha. Não, não. Tem algum problema? Eu não trouxe nenhum, porque ninguém me avisou que tinha que trazer documentação. Pode ser a 7, a 8? Pode. Só documentação? Eu não trouxe o documento certidão. Eu não sabia que tinha que trazer. Não pode viajar com ela, não? Fora do terminal, não há fiscalização. A mulher consegue embarcar na Topic com a criança. Destino a Copiara. Ninguém pede os documentos para averiguar se as duas são mãe e filha. Eu fui chamada aqui, eu estava na redação e a produção do Câmera 12 me chamou porque eu era um rosto desconhecido, já que eu sou repórter de um portal, não apareço na TV. E eu tinha que fingir que ia embarcar com uma criança, acho que ela tinha uns de 9, 10 anos. E eu tinha que fazer com que ela embarcasse sem eu precisar mostrar documento nenhum dela. Eu poderia mostrar o meu, mas o dela não. Então foi meio tenso, porque eu tive que esconder equipamento. Algumas empresas me disseram que não, eu tinha que mostrar certidão. E eles me pediram para pegar um outro tipo de veículo fora
da rodoviária, mas que fazia esse serviço sem precisar mostrar documento nenhum. Ele precisa tentar outras formas, se identificar, dizer que é jornalista. A partir do momento que ele não consegue fazer isso, então ele pode lançar mão da câmera oculta ou de uma identidade falsa, desde que isso seja de muita importância para o interesse da população. O outro programa que eu destacaria, aquele dos caminhoneiros. Nós soubemos de uma denúncia que um agente rodoviário estadual estava fazendo vista curta a quem passasse com qualquer tipo de carga, e então, numa câmera oculta, ficamos num outro local, assistindo de longe. Perto da entrada do Iguape, em Aquiraz, um posto da Polícia Rodoviária Estadual. Junto ao documento do veículo, o motorista deixa uma cédula de R$5. Não tem nada, nós estamos trocando uma tubulação de ar dele, né? Vai olhar ver se conferiu lá. O policial rodoviário vai para a parte traseira do caminhão. Ele abre o documento, olha ao redor e volta em direção à cabine. Só manutenção, tá fazendo uma oficina, o rapaz estava lá e já deu 2 viagens. A coordenação da Polícia Rodoviária Estadual toma conhecimento da aversão e pune o funcionário. Quando ocorre um caso desse, chega uma denúncia de um caminhoneiro que utilizou esse sistema de pagar pedágio, quais são as medidas tomadas? Essas imagens serão encaminhadas à Controladoria dos Órgãos de Segurança Pública, onde vai ser aberto um processo administrativo disciplinar, que vai ser dado a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal ao policial militar, todos os direitos constitucionais. Essa foi a que me deixou um pouco mais tenso, porque você tinha medo de ser descoberto. Mas se estivesse na prática, não estava identificando os policiais, estava denunciando a prática, a gente fica com aquele receio de ser descoberto, de eles vão descobrir. Que a gente montou o esquema antes, tivemos um certo cuidado também para não fazer um flagrante forjado, né? Então, assim, tivemos o cuidado de levar realmente um caminhoneiro, colocar realmente, fazer com que a situação, que a gente pudesse comprovar sem estar forjando nenhum tipo de flagrante, né? E o que o jornalista deve fazer, enquanto jornalista ou enquanto jornalista investigativo, é apurar a informação e informar para a sociedade. Ele não tem o direito nem o dever de acusar ninguém. Pela Constituição Federal, por todas as leis do Brasil, qualquer cidadão é inocente até que se prove o contrário. Em nenhum momento, dentro da nossa profissão ou fora dela, nós podemos fugir da ética. Por quê? Porque nós temos que saber conhecer aquilo que nós vamos informar, como vamos informar, a quem nós vamos informar. A questão ética não é uma questão de jornalismo, né? É uma questão que vale para todas as profissões. Então você respeitar os princípios éticos é um pré-requisito para você fazer jornalismo. Um grande jornalista que esse país já teve, chamado Cláudio Abramo, ele dizia que o jornalismo não é uma profissão que se caracteriza por uma técnica, mas por uma ética. Então a ética ela tem que acompanhar o jornalista em todos os seus momentos. Todo o trabalho jornalístico, todo o fazer jornalístico, não só o investigativo, ele passa por essa questão da ética, de você respeitar, de você ter limite, de você ter todas as provas antes de divulgar algo contra
alguém ou contra uma instituição, de você se resguardar. Falta ética quando eu não me apresento como repórter numa reportagem dessa de aprofundamento, depende, né? Você acha que eu fazendo uma matéria sobre tráfico de drogas na Cidade de Deus, certo? Eu vou me apresentar como repórter do Jornal do Povo na conversa com traficantes? Não. A ética do jornalismo não admite aqueles chamados princípios categóricos, né? Você tem que analisar cada situação que se apresenta para o jornalismo. Então, para o jornalista. E você pode se valer de recursos que são questionáveis para você conseguir determinada informação. Isso é um problema sério. Antes da lei no papel, você tem a lei da sua consciência, limitando você. Não é censura não é censurando não. É dizendo até onde eu posso ir. Isso chama-se ética. Qualquer pessoa pode entrar com um recurso, com a solicitação, uma denúncia, junto à Comissão Estadual de Ética do sindicato do seu estado. Ela vai avaliar se aquela denúncia tem fundamento ou não e se ela se enquadra dentro dos artigos do Código de Ética. Se ela se enquadrar, então a Comissão Estadual monta um processo, né? A partir desse processo, são 5 pessoas, essas pessoas vão votar e vão receber ou não aquela denúncia e ver se aquela denúncia está enquadrada nas sanções que o Código de Ética oferece. Se achar que está enquadrada, então decide se aquele profissional deve sofrer algum tipo de sanção. Infelizmente, as nossas sanções são muito leves, porque nós não temos um Conselho Federal de Jornalistas para fiscalizar de uma forma mais intensa. Então, o máximo que essa comissão pode fazer é suspender o profissional como sindicalizado, não das suas funções, mas se ele deixa de ser, ele sai dos quadros do sindicato e essa decisão é publicada em um veículo de grande circulação e a sociedade fica sabendo. Quando você se deparar com a situação entre a ética e o jornalismo, faça. Se vai perder a ética, faça. Na hora de colocar para o ar, guarde o material, reconheça, se não, realmente isso aqui não vale a pena, vou deixar aqui de lado, não vou mostrar. Mas não perca um furo, não perca uma boa imagem, mas principalmente tenha cuidado com essa boa imagem.